Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, finalmente chegamos aqui ao momento de conectar esse nosso API que a gente está criando até o momento no nosso banco de dados, naquelas tabelas que a gente já criou. Então, recapitulando um pouco aqui, vamos fechar esses arquivos aqui, fazer uma breve recapitulação. A gente já configurou aqui o index.js, com essas questões aqui dos roteadores, configuramos o log, e aqui já anexamos os roteadores aos devidos endpoints aqui. Então, nosso primeiro endpoint que a gente está criando é a respeito do client, que é os cadastros dos clientes, né? Então, a gente já tem aqui o router configurado. Então, jogando, nosso primeiro endpoint que a gente está criando é um post no cliente para poder criar um novo client aqui. Então, quando chegar um post no /client, a gente está redirecionando aqui para esse controller, create client. Então, aqui dentro do create client, a gente faz a validação, que é a responsabilidade aqui do controller, fazer essa validação. E, caso esteja tudo ok, enviar para o service realizar a lógica. E lá no service, então, a gente já está chamando, então, a parte do repository. E aqui agora nós vamos criar a conexão com o banco de dados para, então, inserir esse cliente no banco. Bom, pessoal, então, acessando o site lá do Elephant SQL, a gente tem aquela instância que a gente já criou. Então, se você clicar aqui na página das instâncias, se você clicar na instância que a gente criou chamada Store, aqui você vai ver vários dados aqui, várias informações, nas quais você pode copiar para poder, então, realizar a conexão. Então, você tem essa primeira parte aqui, ó, chamada URL, que se você clicar nesse olhinho, ele vai expandir. Então, se você olhar aqui, ó, URL, essa é a URL de conexão com o banco de dados. É essa URL que a gente vai colocar lá para a gente poder conectar. Nessa URL já está contido o password, que é a senha. Isso aqui tudo foram senhas geradas aqui pelo próprio Elephant SQL. A gente não configurou isso aqui. A própria usuário default e a database default já está aqui. Notem que ele também está na URL, ele faz parte da URL. Então, quando a gente for conectar no Postgre, a gente vai passar essa URL, passando, então aqui está informando a database, dois pontos, isso aqui então seria a senha, né? E o restante é o servidor que ele está localizado, né? Aqui no caso seria o usuário, né? A database é aqui, no final. Então é porque o nosso usuário e o banco de dados têm o mesmo nome. Bom, então vamos lá para o nosso API para a gente poder começar a criar essa conexão. Como que a gente faz isso? Para a gente fazer essa parte da conexão, a gente vai precisar de uma biblioteca. Como a gente está conectando com o banco de dados Postgre, a gente vai instalar uma biblioteca chamada PG. Então, esta biblioteca chamada PG é a biblioteca responsável por conectar aí com o Postgre. É ela que vai fazer essa conexão do Postgre para a gente. Bom, então, voltando então lá no nosso repository, já estamos aqui, né? A gente pode vir aqui agora e importar essa biblioteca para a gente poder criar a conexão. Então, nós vamos vir aqui e executar um import. E aí, o que nós vamos importar aqui? Nós vamos importar a biblioteca inteira como PG, vou colocar esse nome PG e aqui dentro eu vou utilizar. Bom, para a gente criar aqui o cliente, a gente vai precisar de criar uma conexão a esse banco de dados, né? Então, a gente pode criar, por exemplo, uma funçãozinha para conectar. O que acontece? Todas as nossas entidades, todos esses nossos repositórios, depois a gente vai criar aqui o Product Repository, o Sale Repository, o Supply Repository, cada um desses métodos eles precisam de conectar a um banco de dados. Então, essa funçãozinha de conexão é uma função bem genérica. Então, o que eu vou fazer? Para não ter que criar essa função, por exemplo, eu poderia criar aqui a função connect, por exemplo, uma funçãozinha, por exemplo, aqui dentro chamada connect. Só que o que aconteceria? Quando eu fosse em outro repositório, eu teria que usar a mesma função. Então, eu já vou criar ela de uma vez em um arquivo, que vai ser um arquivo que eu vou importar ele em todos esses nossos repositórios. Vou fazer o seguinte, vou criar um novo arquivo aqui, chamado db.js, DB de database, né, abreviação. Esse nome vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Poderia ser, por exemplo, repository.js, que não interferiria. A ideia é somente centralizar essa biblioteca aqui dentro. Esse import pg.pg, então eu vou jogar lá dentro dessa biblioteca, aqui dentro desse db.js. Aqui sim, então eu vou criar uma função, vai ser até assíncrona, uma async function connect. Beleza, e essa conexão a gente vai criar uma nova conexão e retornar. Como é que funciona a conexão com o banco de dados? Isso aí vai ser
praticamente todos os outros bancos de dados. Você tem que criar uma conexão e devolver um objeto dessa conexão. E em cima desse objeto é que você vai executar as queries, as consultas, as atualizações, todos aqueles comandos que a gente viu. Então, o que acontece muito é o seguinte. O processo de criar uma conexão, vamos já deixar exportado aqui, né? O processo de criar uma conexão ele é relativamente demorado, porque quando você solicita a criação de uma nova conexão no banco de dados, o banco de dados tem que fazer uma série de processos, uma série de ações, até conseguir criar essa conexão e te devolver. Então, gasta ali alguns segundos. Então, o que o pessoal faz? Eles trabalham-se com pools de conexões. Além de ganhar agilidade nessa criação das conexões, o que o pool vai fazer? O banco de dados ele tem um limite de conexões abertas, isso para todos os bancos de dados, ele vai ter um limite de conexões que ele consegue manter de forma simultânea. Então não convém, por exemplo, você a todo momento, por exemplo, você ficar criando sempre conexões novas, vamos supor, toda consulta nova que você vai fazer, você cria uma nova conexão, por exemplo, e não destrói ela. Se você faz isso, seu banco de dados rapidamente vai esgotar e vai travar justamente por estar com várias conexões. Então, um passo importante é o seguinte, a gente vai ver que toda vez que a gente utilizar uma conexão, vai ser importante que a gente consiga eliminar ela, a gente consiga dar um release nela, liberando, informando que ela está disponível para outra utilização. Então, temos um conceito interessante aqui, que é o conceito de pool de conexões, e a gente vai até criar aqui de uma vez um pool. A gente pode criar uma variável chamada pool, dar o new pg.pool. E o que esse pool vai fazer? É como se fosse, né, pool de piscina, né, como se fosse uma piscina de conexões que o pessoal fala. A ideia é que esse próprio biblioteca, esse pool de conexões do banco de dados, ele gerencia as conexões. Então, como é que isso vai funcionar? Ele consegue, então, gerenciar e ver quando é necessário criar uma nova conexão, para não ter que, por exemplo, toda vez que eu solicitar, vamos supor que eu solicitei uma nova conexão, se eu já tenho aqui uma conexão que foi criada e está mantida aberta pelo banco de dados, esse pool já me entrega essa conexão para eu realizar o processo. Então, note que quando a gente vai lá e a gente vai dar um release na conexão, não quer dizer definitivamente que a conexão foi destruída. Quem gerencia isso é o pool de conexões, e isso é muito bom, porque é ele que vai resolver quando é necessário criar uma nova conexão ou se dá para reaproveitar alguma conexão que já esteja criada. Então, o pool de conexões ajuda muito nesse processo. Ele deixa transparente para a gente todas essas ações que ocorrem debaixo dos panos. Então, a gente dá um new pg.pool e a gente passa aqui o connection string. O connection string, então, é justamente a string de conexão. É a forma que a gente vai conectar nesse nosso banco de dados. Então, podemos voltar lá naquela string de conexão, clicar aqui no Elephant SQL, que ele vai copiar. Isso não pode selecionar e copiar também, né? Mas clicando aqui, ele já copia. E voltando aqui, a gente vai colocar essa connection string justamente aqui. Então, ao colocar essa connection string, ele vai conseguir conectar. Bom, então aqui bastaria a gente retornar uma conexão. Então, você vem, dá um pool.connect e retorna. Beleza. Só que aí ainda temos um problema, uma melhoria que podemos fazer aqui nesse arquivo. Toda vez que a gente chamar a sessão de connect, o que ela está fazendo? Ela está criando um novo pool de conexões. E não é isso que nossa aplicação tem que fazer. O ideal é que exista somente um pool de conexões para a aplicação inteira, e esse pool que retorne as conexões quando precisar. Então, a gente não deve, por exemplo, toda vez que eu entrar aqui nessa função de connect, eu não devo criar um novo pool. Isso aqui não vai ficar com uma boa performance. Então, o interessante é que isso aqui seja uma variável global, que ele esteja criado apenas uma vez na nossa aplicação. Então, o que nós vamos fazer? Este pool aqui, o que eu vou fazer com ele? Depois que ele for criado a primeira vez, a gente vai colocar ele na variável global, para ele ficar instanciado para a aplicação inteira, de forma global na aplicação. Então, global.connection é igual a pool. E aí, o que eu vou fazer? Toda vez que chamar, para a gente não ter que ficar verificando se existe ou não essa criação por fora do método, para ficar uma coisa bem transparente para os nossos repositories, quando a gente chamar aqui o connect, então a gente vai verificar se esse connection, se esse pool já foi criado. Então, vou verificar, global.connection já existe? Se ele já existe, eu simplesmente vou retornar uma nova conexão. Então, eu dou um connect, retornando aqui, botou um N aqui no nome, né? Retornando aqui a nova conexão. Caso não exista, ele vai prosseguir aqui com a criação do pool normalmente, cria e associa aqui.
e depois retorna. Então, ou seja, esta criação, esse código aqui de baixo, ó, que está marcado de azul, ele vai ser executado somente uma vez. Então, ele vai ser executado somente a primeira vez que o pool for criado. Em todas as demais vezes, ele vai barrar aqui já nesse if e já vai simplesmente retornar uma nova conexão. Então, com isso, lá nos nossos repositórios vai ficar uma coisa bem transparente. Basta a gente chamar um connect que a gente já consegue pegar a conexão. Beleza, pessoal? Vamos encerrar essa aula por aqui. Nessa aula, basicamente, a gente viu aí como conectar aqui no banco de dados, criando aí esse DBJS. Na próxima aula, a gente já vai começar utilizando esse DBJS, essa funçãozinha de connect, aqui dentro do nosso Client Repository, para a gente poder conseguir inserir um cliente lá no banco de dados. Beleza, pessoal? Então, abraço e até a próxima aula.